Hoje nós vamos falar um pouco sobre a dinâmica da culpa, sobre os julgamentos que ela carrega e por que você sai por aí procurando culpados, incluindo você, quando você sai da igreja. Para a gente poder compreender a culpa no trauma religioso, nós precisamos primeiro olhar um pouco sobre como a gente funciona. A verdade é que nós não suportamos o vazio do não saber. Isso é o que complica tudo. Se você viveu num sistema de crença que disse constantemente para você que se você estava sofrendo, provavelmente é porque você pecou, porque você errou, porque você quebrou algum pacto invisível, você acabou provavelmente se agarrando a essa narrativa, porque essa narrativa te entregava uma causa. No fundo, você aceitar uma culpa é uma tentativa desesperada da tua mente de tomar o controle da sensação do caos do não saber. E de tanto que você viveu essa dinâmica, você acabou internalizando um juiz interno. Você não precisa mais que alguém te vigie, você mesmo já se vigia, se pune, se diminui. E o pior, você acaba acreditando que essa sensação de autocomiseração é uma virtude. Eu sou Daniela, sou terapeuta. Se você saiu de um ambiente religioso e ainda sente medo, se sente preso, tem essa sensação de culpa, eu vou traduzir hoje tudo aquilo que você sente, mas não conseguiu colocar em palavras. Porque às vezes a gente sai de um ambiente religioso, mas ele continua funcionando sistematicamente dentro da nossa cabeça. Mas calma lá, esse vídeo não pretende anular o papel da culpa. Então vamos diferenciar um pouquinho alguns tipos de culpa. Existe a culpa neurótica, que é a culpa dogmática, que muitas vezes é essa culpa imposta, que é essa culpa cheia de argumentos para tentar sustentar uma dinâmica disfuncional. E existe a culpa existencial. Essa culpa, ela é legítima e ela nos lembra da nossa responsabilidade na regência da vida. Ela nos traz a capacidade de assumir a autoria da nossa própria vida e transformar o erro em mudança de rota. Dito isso, vamos seguindo. O cérebro humano, ele odeia ambiguidades. Então, diante de uma situação onde a gente não consegue encontrar uma causa externa, o teu cérebro prefere criar uma narrativa própria, que é aceitar a culpa é minha. Eu te convidaria a substituir esse tribunal da culpa por compreensão das causas. Porque quando a gente acaba entendendo os mecanismos que nos levaram a agir de certa forma, a culpa acaba se dissolvendo e ela dá lugar a uma certa liberdade e razão de viver. Afinal, por que nós saímos por aí procurando culpados, quando a dor de sair da igreja ou de um sistema religioso é tão profunda e revoltante muitas vezes? Porque projetar a culpa no outro, no diabo, no mundo, na igreja, é um mecanismo de defesa. E para acalmar essa dor, desse vazio e desse medo que se instaura na gente, nós fugimos para o único mecanismo que a gente conhece, que é o mesmo mecanismo que a gente funcionava quando estava vivendo lá dentro. Sair procurando alguém a culpar. A pessoa reativa o mesmo mecanismo que aprendeu lá dentro. Ela precisa encontrar um culpado. Continuar no papel de vítima pura que foi enganada mantém a pessoa presa ao cordão do ressentimento, que acaba ligando ela à antiga igreja ou à antiga instituição que ela vivia. Para cortar esse cordão é preciso uma coragem para perguntar: o que eu buscava de fato ali? E o que eu tolerei em mim para continuar pertencendo? Por que é tão difícil olhar para trás e admitir que talvez você tenha estabelecido uma relação tóxica com aquele lugar? Porque talvez você admitir que você também participou desse movimento é como se doesse mais do que o próprio julgamento, entende? Significa você ter que ter a coragem de olhar no espelho e dizer: eu me deixei amordaçar. Eu validei aqueles discursos enquanto me valiam. E pior, eu também usei aquela mesma régua moral contra os outros no passado. Olhar para a própria responsabilidade exige uma força que talvez neste momento você ainda não possui. É o nascimento de um novo tipo de ressentimento. Olha que curioso, a pessoa sai da igreja, mas a igreja não sai dela, porque a estrutura mental permanece intacta.
Enquanto você insistir em culpar o lugar que você frequentou no passado pelo seu estado atual, continuará preso a essa situação através do ódio, do rancor. E aí você só se liberta de verdade quando você consegue responder: o que em mim precisava daquele sistema? Qual fragilidade minha aquela estrutura alimentava? Então, você percebe que às vezes é preciso que você se liberte até mesmo desse seu vício de precisar de um culpado para conseguir justificar a sua dor. Porque eu sei que não é fácil. Então, quando a gente fala sobre a cura de um trauma, não é você ser declarado inocente por algum outro juiz, mas sim quebrar o martelo do juiz e trocar o papel do réu pelo papel de responsável pela sua própria vida. Mas também a gente tem que olhar um lado de que a culpa também serve muitas vezes como uma zona de conforto. Será que a culpa que você carrega hoje talvez não virou o seu maior álibi para não fazer nada, para não mudar de vida? Porque é muito cômodo, né? Quando a gente aceita uma culpa, a gente senta na cadeira da culpa e ok, aceitei a sentença, eu não preciso fazer nada. Então, enquanto você se chicoteia pelo teu passado e pelo que você deixou para trás, você não precisa tomar decisões difíceis no presente. Eu sei que isso às vezes é uma realidade dura de ouvir, mas é libertadora, eu te garanto. E o que mais pode estar escondido através da culpa? Também tem uma outra coisinha que é, atrás dessa pessoa que muitas vezes pode se declarar a mais culpada de todas, se esconde um tipo de vaidade invertida. Ela prefere fazer o papel de vilão todo-poderoso do que aceitar que talvez seja uma pessoa comum tentando lidar com aquilo que saiu do controle dela e que ela não consegue explicar. A culpa também funciona como uma âncora de identidade. Em comunidades fortes, a identidade é formada pela dinâmica pecado versus redenção. As pessoas acabam inconscientemente se viciando nessa dinâmica de se sentirem erradas e depois receberem um alívio de um certo perdão, criando assim um ciclo sem fim que acaba consumindo uma energia de realização. Então, mesmo fora da igreja, muitas vezes você pode estar se boicotando por achar que as coisas não estão dando certo na tua vida porque você abandonou a proteção divina. É a mente operando no modo de punição inconsciente. Lembra disso. Quando alguém do lugar que você frequentava se aproxima de você quando saiu, dizendo: eu tô preocupada com a tua alma. Eu tô orando por você porque eu sinto que você se desviou. Você acha que essa pessoa está exercendo amor? No fundo, ela está exercendo uma espécie de poder. O recado oculto por trás do bom conselho é uma tentativa de te fazer se sentir culpado e não concordar com aquela forma de viver e com aquele sistema de relacionamento estabelecido que hoje talvez não faça mais sentido para você. A questão é que essa culpa imposta, ela funciona como uma espécie de chantagem emocional inconsciente. O recado subliminar psicológico é: se você for fiel a si mesmo e ao que você acredita, você estará sendo mal e injusto com quem você ama. E muitas vezes você não vai nem se sentir culpada, mas você vai se sentir acusada. Mas você guarda aquilo como: ok, eu vou seguir me sentindo culpada. A culpa, ela tem uma tríade. Vamos olhar essas facetas da culpa. Existe a culpa imposta, que ela é de fora para dentro, que é esse tipo de culpa que eu mencionei agora, que ela vem disfarçada de amor e preocupação. Existe a culpa autoinduzida, que é aquela culpa que eu disse quando você senta na cadeira do culpado, porque no fundo você também tem alguma vantagem nisso. E tem a culpa projetada, que é aquela quando você sai por aí procurando culpados, porque você precisa de alguém para poder justificar o teu sofrimento. Não que isso não seja legítimo, mas nós estamos falando aqui de um sentimento que é acusatório lá no fundo, que requer uma sensação de punição das pessoas e não de responsabilidade ou de autorresponsabilidade. Eu acho que existe uma pergunta que muda tudo e ela é simples. Mas antes dessa pergunta, eu vou te dizer uma coisa. Se você está vivendo exatamente esse processo, tentando diferenciar culpa de responsabilidade, tentando construir a sua própria voz, eu deixei o Travessia na descrição desse vídeo. Ele é um curso autoguiado
que eu fiz com todo carinho, porque eu me senti uma vez tão perdida quanto você que pode estar se identificando com esse vídeo. Às vezes a gente não precisa de mais respostas, a gente precisa de um auxílio para atravessar as perguntas que surgem na nossa vida. E a pergunta é: será que isso é culpa ou é responsabilidade? Porque a culpa paralisa, a responsabilidade transforma, a culpa condena, a responsabilidade amadurece. A culpa procura um culpado, a responsabilidade procura compreensão. Quando você tiver essa sensação de culpa, não pergunta quem está errado, mas pergunte qual é a minha responsabilidade nessa história. Porque essa pergunta ela pode mudar totalmente o lugar de onde você está olhando para isso tudo. Ela tira você do tribunal e coloca você na consciência. Porque senão você corre o risco de passar o resto da tua vida procurando culpados por uma dor que vai insistir em ficar. E o verdadeiro amadurecimento humano e clínico é olhar para essa tríade de culpas, dar um passo para trás e dizer: eu não sou o réu, nem o juiz desse tribunal. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, curte, compartilha, deixa com que ele chegue para mais pessoas que talvez precisam ouvir essas palavras, perceber aonde que elas podem aliviar um pouco a dor quando elas estão tão cegas procurando culpados. Uma das coisas que mais mexeram comigo foi perceber que eu ensinei os meus filhos e muitas pessoas a seguirem uma visão de uma dinâmica de relacionar-se com Deus, com a vida, com a comunidade, tão rígida que nem eu estava mais conseguindo sustentar. Mas em algum momento eu precisei entender uma coisa. Eu fiz o melhor que eu podia com a consciência que eu tinha naquela época. E todos nós fazemos isso. Mas hoje eu não acredito que existam culpados nessa história. Nem eu, nem a igreja, nem ninguém. Eu acredito que existem pessoas tentando compreender a vida a partir do nível de consciência que possuem. E quando a consciência muda, por algum motivo, a rota muda também. E sim, irão te julgar. E sim, irão te culpar. E você também julgará. E também culpará em alguns momentos. Mas agora que você viu esse vídeo e já está entendendo que suportar o peso de ser o vilão na vida de outra pessoa, talvez seja o preço da tua liberdade. E deixem que fiquem com a história deles. Foca na tua potência de agir hoje. A gente se vê no próximo vídeo ou no Travessia. Olha para dentro. E até logo.